continuando na segunda parte, no capítulo 15, capítulo 16, médios especiais. Nesse capítulo a gente vai ver as aptidões especiais dos médios, o quadro sinótico das diferentes variedades de médios. Eu vou somente fazer uma lembrança de um ponto que eu acho super interessante para todos nós, com relação à consciência e à participação do médium. E a gente viu isso no capítulo 14, no item 4, médiuns falantes, o item 166, onde ele diz assim: a passividade de um médium falante não é sempre bastante completa. E ele diz: voltaremos sobre essa variedade quando tratarmos dos médiuns intuitivos. E aí, quando ele fala sobre médiuns intuitivos, ele diz que o papel da alma ou do encarnado, do médium, não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito que o transmite. Esse ponto é interessante para que a gente entenda que o médium, ao receber as influenciações de uma entidade, eu posso analisar o que recebo e permitir ou não a sua transmissão. Então, eu vou fazer um filtro nas comunicações. Eu agradeço aqui hoje a Kaline, a cooperação que ela me deu hoje, quando ela colocou no nosso grupo aquela mensagem: o que dizem os irmãos espirituais sobre a vacina. Aquela mensagem merece reflexão. Certo? Então, a gente não pode aceitar tudo que vem porque vem dos espíritos. A gente tem que analisar. É para isso que nós estamos estudando. E um dos pontos dessa mensagem, ele diz que a gente tem que lutar para adquirir a sabedoria e o conhecimento. Não. Nós não temos que lutar. Nós temos que estudar. Portanto, a expressão está mal colocada nessa mensagem. Eu fiz um comentário dela aqui até um determinado ponto, questões que eu vi que, lamentavelmente, não nos ajudam. Mas vamos à nossa temática, que é médiuns especiais. Item 185. Como sempre, eu vou fazer uma leitura e vamos trocar ideias. Esse é o importante. Troca de ideias. E iniciamos assim: além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam os médiuns especiais e que têm aptidões particulares, ainda não definidas até o período de Kardec, a distinção feita das qualidades e dos conhecimentos dos espíritos que se manifestam. Então, independe do espírito que dá a comunicação, mas do médium que as recebe. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito. Isso a gente precisa analisar. Então, se uma mensagem está dizendo coisas que não são legais, a gente vai entender a natureza desse espírito que comunica. E leva a marca da sua elevação ou da sua inferioridade. Esse é o detalhe que a gente tem que considerar quando analisamos as mensagens. Inferioridade do seu saber ou da sua ignorância. Mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico, há neles incontestavelmente uma propensão a se ocupar mais de uma coisa do que de outra. É a questão
dos gostos dos espíritos. Então, tem um que gosta de futebol, outro que gosta de música. Então, um vai falar sobre música, outro vai falar sobre futebol. É mais ou menos por aí. Sigamos. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque chegados a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Então, aqueles espíritos que já estão próximos da perfeição, eles vão tratar, digamos assim, de um assunto só, que seria o auxílio aos necessitados através das orientações coerentes que possam auxiliar aqueles que precisam a modificar-se para melhor. Ou vamos dizer assim, a prática do bem, da solidariedade. Mas ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob as mãos vários violinos que, para o vulgo, seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Nuances que compreende mais pela intuição, pois não as pode definir. Ocorre o mesmo com respeito aos médiuns. Com qualidades iguais na potência medianímica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, veem pessoas escreverem como médiuns admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas, como médiuns jamais puderam escrever senão prosa, malgrado o seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho, a música e etc. Então, cada médium tem a sua peculiaridade, que só é percebida pelos espíritos que irão utilizar-se deles. Continuemos a nossa leitura. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérprete para os espíritos moralistas. Em uma palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias, e quando saem, não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos voluntariamente por tal ou tal intermediário, segundo suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será sempre mais explícito com certos médiuns, unicamente porque melhor lhe convém. Esse ponto deixa claro para nós que quem escolhe os médiuns são os espíritos. Portanto, se estamos numa mesa mediúnica e um determinado espírito deseja comunicar-se por intermédio de Antônio, não adianta Inácio dizer e pedir para que Eugênio puxe o espírito que está ao lado de Antônio, para que Eugênio dê a comunicação desse espírito. Isso é um absurdo. Quem coordena,
quem faz a seleção do médium é o espírito, por simpatia, por afinidade e etc. Item 166. Estar-se-ia, pois, em erro, se apenas porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. A primeira condição, sem contradita, é assegurar-se da fonte de onde elas emanam, quer dizer, das qualidades do Espírito que as transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao Espírito. É preciso, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do Espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Portanto, se nós estamos observando determinado médium que no seu cotidiano se conduz com desequilíbrio emocional, com agressividade, com violência, com egoísmo, logicamente, ele não vai poder estar sendo assistido por espíritos moralmente evoluídos. Sigamos em frente na nossa leitura. Há um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante, e que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga. E isso se consegue. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um bom espírito. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que se lhe propõe merece uma resposta séria, se a pessoa lhe a endereça é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde tempo em semear bons grãos sobre as pedras. E é então que os espíritos levianos e zombeteiros se dão inteira liberdade. Porque pouco inquietando-se com a verdade, não a encaram de perto, que são geralmente pouquíssimo escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentar-lhes de alguma sorte o quadro sinóptico, compreendendo os que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando os números onde a questão se acha com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médios pela analogia de causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Alguns se encontram frequentemente, outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais, o que temos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos espíritos que, de resto, revisaram esse quadro com um cuidado todo particular e o completaram com numerosas observações de novas categorias, de tal sorte que, por assim dizer, é inteiramente obra sua. Indicamos com aspas suas observações textuais, quando acreditamos conveniente ressaltá-las. São, na maioria, do espírito de Erasto e de Sócrates. O item 187. Podem dividir-se os médios em duas grandes categorias. Os médios de efeitos físicos, que são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E lá no número 160 fala sobre esse médio. E os médios de efeitos intelectuais, os que são
mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes, no item 165 e seguintes. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas se ligam às duas. Se se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, vê-se-á que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta, o mais frequentemente, um efeito inteligente. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos, sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, aqueles que podem mais especialmente servirem de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Está lá no item número 133. Portanto, meus irmãos, a comunicação entre os dois planos se dá por intermédio da vontade do Espírito e o favorecimento das condições por intermédio do médium que se coloca à disposição da espiritualidade. Entra o ponto interessante que é: quais os motivos que me levam a uma mesa mediúnica? Esse ponto é importante e foi colocado aqui. O que me leva a uma mesa mediúnica? Não, eu vou lá para aquela mesa porque lá eu vou mostrar àquele pessoal que eu sou um médium de primeira, que eu só recebo espírito mau, cruel, é de Hitler para cima. Então, a minha intenção, o meu objetivo, vai justamente aproximar de mim os espíritos que se afinam com esse tipo de ideia. Então, esse é o detalhe que é necessário se refletir e se analisar quando a gente busca justamente se colocar como trabalhador com a mediunidade. Quando nós nos reunimos numa mesa mediúnica, nos colocando à inteira disposição, com convicção, nas mãos da espiritualidade, desejosos de servir, de ser úteis, não apenas à espiritualidade, mas aos nossos irmãos encarnados que estão necessitados de auxílio, com certeza, nós estaremos sendo beneficiados com o socorro e as orientações dos espíritos esclarecidos. Como eu falei, é interessante o estudo, as reflexões e o aprendizado, para que a gente tenha a condição de concluir com acerto se determinada mensagem ou se determinada orientação procede de espíritos que realmente estão desejosos de nos auxiliar. É preciso que a gente faça isso, porque são muitas as mensagens que estão surgindo aqui e ali, e que, às vezes, não nos ajudam em nada. E o ponto interessante é que o médium não analisou a mensagem e a divulga. Esse é um outro ponto. Eu sou responsável pelos meus atos. Então eu preciso analisar e saber o que é que eu quero fazer com aquilo que eu recebo. Vejam só, a gente ainda tem tempo, e eu vou fazer alguns comentários, minhas opiniões a respeito dessa mensagem que está no grupo. O que dizem os irmãos espirituais sobre a vacina? Sobre a vacina. Aí ele começa: irmãos, o planeta azul está envolto em uma densa nuvem escura. O que é que isso tem a ver com a vacina? Será que realmente está envolta numa densa nuvem escura?
A gente não sabe. E por que dizer isso? Essa informação serve de quê para nós? E ele continua. Ouvimos daqui da colônia, irmãos de Maria, os lamentos de milhares de encarnados. Choros, sentimentos de revolta, de desprezo, de ódio e de raiva. Cabe a mesma pergunta. O que isso tem a ver com vacinas? Esses sentimentos são inerentes ao estágio de inferioridade em que nós, os encarnados, nos encontramos. Mas ele está aqui colocando em uma tonalidade muito forte. E eles continuam. Temos equipes de auxílio a todos. Deve se referir aos encarnados. Só que ele está falando em vacinas. O que os Espíritos dizem sobre vacina, mas até agora ele não falou nada sobre vacina. Ele está falando dos desesperos dos encarnados. E ele continua. Mas muitos nos chegam aqui em total desequilíbrio. Ele estava falando dos encarnados que estavam chorando, gemendo, e que eles ouviram. Ele agora está falando dos que chegam lá. E até agora não vejo nada a ver com vacinas. E ele continua. O trabalho é árduo. Não paramos nem um minuto. E fazemos muitos plantões. Aqui está dando o quê? Destaque ao volume de tarefas? E não vejo por que será. Por que será? Para valorizar? Nada a ver com a vacina. E ele continua. Mas, de tempos em tempos, precisamos refazer nossos espíritos. Contudo, esse parar não é o mesmo da Terra. Como é? Ele tinha falado em refazer nossos espíritos, não em parar. O que tem a ver com a vacina? O que tem a ver com a condição que nos encontramos? E ele continua. Simplesmente recebemos auxílio superior para seguirmos em frente em nossas tarefas. Nesse momento, não podemos falar em cura do corpo físico. Espera aí. Ainda não falou em vacina. Os espíritos já esclarecidos, isso é minha opinião, não se preocupam com o corpo físico, mas ele está aqui falando sobre a cura do corpo físico, que ele se propôs a falar sobre as vacinas. E ele continua, mas dizer que a cura está dentro de cada um, através do amor ao próximo, da caridade e da humildade, que tem de ser diário. E aí eu pergunto, eu acho que a caridade deve ser quando surge a oportunidade. Ela não tem uma obrigatoriedade de todo dia eu ter que fazer a caridade, vai depender das ocorrências. E vamos continuar nessa leitura dessa mensagem. Tudo é perfeito no universo, nada está fora do lugar, nada é por acaso. O corpo físico é um veículo apropriado ao espírito que eu habito. Sim, isso é sem novidade, a gente já sabe disso. Até agora, nada de vacina. E ele continua. O corpo é o reflexo de quem o habita. Cada célula reage aos agentes virais ou bacteriais, ou bactérias, conforme o espírito encara suas dores. Se for com revoltas, ódios e rancores, irá perder forças. E então, as doenças virais tomam conta, e não só estas, qualquer doença. Espera aí. Irá perder forças? Não, acho que não seria a expressão. Mas ajustada para a situação. Gerar energia desequilibrante talvez seja mais adequada, que é o que acontece conosco.
As energias inferiores desequilibram nosso organismo, favorecendo a intromissão dos vírus e etc. Não é questão de perder força. E ele continua. A doença ainda se faz necessária para seus aprendizados. Se as encararem como algo ainda necessário às suas evoluções, se fizerem bons sentimentos, confiança no Pai e no Mestre Jesus, se cultivar o amor dentro de si e a humildade para compreender que essa é a cura, irão produzir enzimas que combaterão qualquer doença. Como é? Produzir enzimas? Olha, a doutrina espírita chama saúde o equilíbrio do espírito. O estado de equilíbrio é saúde. O desequilíbrio é a doença. Continuando a leitura dessa mensagem. Tudo que lhes acontece é o resultado de suas próprias escolhas. E até aqui, nada sobre vacina. Lutem para compreender essas verdades. E aquilo que eu coloquei, lutar para compreender, não seria estudar? E aí, mais um pouco lá à frente, para a gente encerrar aqui, ele diz assim: há muito medo em vocês, e há muitos com fé, mas que não a compreendem. O que quer dizer? Ele está dizendo que há muito medo em nós, e tem alguns de nós que têm fé, mas não compreendem a sua fé. São os de muita sabedoria na terra, mas ignorantes do verdadeiro aprendizado, que é de Deus. Não entendi essa colocação. E para complicar mais, ele diz: o momento não é o de fazer pedidos de cura, é de curar-se sem pedir milagres. Pois se o Pai os concedesse para a cura, vocês não evoluiriam. Quer dizer que é possível o milagre? Porque se Deus concedesse, nós não evoluiríamos. Ele está dando a entender que existe a possibilidade de Deus conceder milagres. Então, tem muito mais coisa daí para frente, mas a temática da mensagem não foi entendida. Então, a gente precisa entender que tem muita gente dizendo muita coisa, mas que, na verdade, a gente tem que fazer a peneira e a refletir sobre tudo aquilo que é dito. Tirar o que pode ser útil e jogar fora o restante. Então, eu me atrevi a fazer esse comentário, que eu estou compartilhando com vocês, porque é minha concepção e minha visão, e entra no tema que nós estamos estudando, que é a questão do médium e a mensagem que recebemos. Devo ou não devo partilhar aquilo que recebo? Antes de colocar à disposição dos meus semelhantes, eu preciso saber se isso edifica ou se atrapalha, para que eu não desconstrua ou entrave a evolução dos meus irmãos. Peço desculpas, espero ter de alguma forma sido útil, e eu encerro aqui a minha participação na exposição do tema, deixando o tempo aí para que a gente possa conversar sobre a temática da noite.